Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. E eu sou a Rubia. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre planejamento de metas. Como que a gente vai cumprir tantas metas sem se auto-sabotar? Muitas pessoas fazem várias metas, então elas colocam ali um planejamento de estudos, uma dieta, um planejamento financeiro, e nem sempre elas conseguem seguir essas metas à risca, né? Esse planejamento à risca. Então, nesse episódio, a gente vai fazer com que vocês tenham direcionamento para traçar metas saudáveis e ter ali o seu objetivo finalmente alcançado. E para a gente entender melhor sobre, então, planejamento e a conquista dessas metas, a gente conversa hoje com a Renata Justino. Ela que é experta em planejamento e organização, atuou na gestão de indicadores e pessoas por mais de 7 anos e descobriu que na organização mora a solução de vários problemas. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Bem-vinda, Renata. Oi, Lindomar. Oi, Rubi. É um prazer estar aqui, né, falando sobre um assunto que eu gosto tanto. E realmente eu descobri que na organização mora solução de vários problemas. A gente até antecipa alguns deles quando a gente se planeja e se organiza. Já que você falou em organização, uma pessoa que acorda e não arruma a cama tem chance de atingir as suas metas? Olha, ela tem. A gente não pode colocar nessa caixinha, mas vou falar por que a gente tem até um livro sobre isso. Eu li recentemente, um livro de leitura muito fácil, fica já essa dica, Arrume Sua Cama. De um general do exército norte-americano. E por que tem tanto esse assunto sobre arrumar a cama? Sim. Porque o seu cérebro entende que você já concluiu uma tarefa que é importante. Então, você fica motivado para fazer as demais tarefas do dia. Então, dá para performar com cama bagunçada? Dá. É o ideal? Não para o seu cérebro, porque isso não é só uma coisa... Às vezes a gente acha assim que criação de hábito, tá na moda. Gente, é químico, né? É neurológico. O seu cérebro, ele entende o que você fala para ele por sinais. Então, quando você levanta e arruma sua cama, ele entende que a sua primeira meta do dia foi concluída. Isso te dá mais ânimo para concluir as próximas metas, né? Então, arrumar a cama é um ótimo primeiro compromisso com você mesmo. Organizar também o lugar que você vai trabalhar, né? Que você vai estudar, porque, gente, fica aquela zona... Eu falo por mim, porque a minha cama, quando eu deixo ela bagunçada, parece que eu quero me atirar nela. O dia não rende, ela fica me chamando, ali. Sim. E, Renata, o que a gente pode entender como planejamento pessoal? Planejamento pessoal é traçar ali estratégias para você poder alcançar os seus objetivos, né? Então, assim, a palavra já fala, planejar o seu pessoal. O que a gente pode incluir, pessoal, né? Sua vida, primeira coisa de tudo, você, né? Você é a primeira pessoa que tem que estar no seu planejamento. Às vezes você tem muitas demandas, você tem muitas preocupações com outras pessoas, mas se você não se planeja, se você não se organiza, se você não se ajuda, é impossível fazer isso pelas outras pessoas que você quer, com carinho, que você ama, né? Então, em primeiro lugar, pensar em você ali como ser humano individual. Nós somos, né? Nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Então, a gente precisa ter esse momento de pensar na gente como indivíduo, como ser individual. A partir daí, você precisa pensar, e nessa ordem a gente não pode inverter, né? Eu tenho um mentor muito interessante, que é o Joel J. Eu escuto muito ele, e ele fala muito sobre essa ordem, que é você colocar em primeiro lugar a sua saúde, né? Que é você, e saúde aqui a gente fala de física e mental, e a gente vai falar muito aqui sobre a organização e o planejamento para não te deixar ansioso, né? Porque às vezes a gente faz isso, fica ao contrário, te gera uma ansiedade. Então, em primeiro lugar, a sua saúde física e mental. Em segundo lugar, a sua família, né? O seu quentinho ali. Sua família pode ser os seus amigos ou as pessoas do trabalho, porque a gente sabe que existem diversas famílias. E também o trabalho ali como uma base da sua organização pessoal. Porque a gente precisa trabalhar, né? Dignifica o homem, a gente se sente útil. Nós que somos seres sociais precisamos contribuir, né? Então, o trabalho vem com essa finalidade, né? De colocar a gente ali em utilidade, de prover também, porque a gente precisa trabalhar. Então, se a gente pensar em organização pessoal, nós, como indivíduos, né, pessoas ali únicas,
pensar na saúde, na família e no trabalho, de preferência nessa ordem, a gente vai conseguir manter uma vida mais equilibrada, que é o que possibilita a gente atingir as nossas metas. Renata, quando eu penso, então, na parte de saúde, por exemplo, no meu planejamento diário, entra ali também a minha parte de alimentação? Pensar na minha alimentação manhã, tarde, noite, não deixar que o trabalho faça com que eu pule, às vezes também entra nessa questão? Com certeza, porque a alimentação, né, os alimentos, eles são os remédios aí do universo, né? Então, se a gente não pensar em alimentação como saúde, eu não vejo outra forma de sobreviver, né? A gente tem que ter um corpo bem nutrido. E a gente vive num mundo muito dinâmico, né? A gente parece que o tempo, ele tá girando mais rápido. Então, a gente precisa pensar nisso com mais cuidado. Nós somos uma geração que tem acesso a fast food com uma facilidade que os nossos pais não tinham, que os nossos avós não tinham, né? Precisava-se, às vezes, até colher, preparar esse alimento. Hoje a gente pensa assim, às vezes você pensa que a batata, ela nasceu ali naquele pacote, né? A gente esquece que existe uma batata ali in natura. Então, pensar em alimentação é pensar em saúde, né? E se organizar para se alimentar bem é indispensável, né? E isso tem que acontecer com antecedência, porque se você deixar para pensar em cima da hora, você vai no mais fácil, e o mais fácil nem sempre é o mais saudável. Na verdade, a maioria das vezes não é, né? E também não é econômico. Então, se você faz todas as refeições fora, você vai notar que isso vai te impactar financeiramente de alguma maneira. E também na sua saúde, né? Então, assim, não é saudável nem física nem mentalmente a gente ficar o tempo todo comendo o fácil, o fora. E é muito saudável e muito prazeroso, e isso é uma coisa que deve se descobrir, e aqui eu não tô falando para ninguém que é chefe de cozinha, tô falando pra gente, como a gente, né? De descobrir que cozinhar para si mesmo é um ato de cuidado, né? Você dá valor na sua pessoa, e isso é muito importante no caminhar aí da vida. A gente vai entendendo que esse autocuidado não é o skincare que a gente vê aí, né? Importante, muito. Mas tem outros tipos de cuidado que às vezes caem no esquecimento, que são coisas muito importantes. Cozinhar para si mesmo, sentar e planejar. Ok, essa semana tá complicado, tô um pouco com o tempo corrido para cozinhar todos os dias. Será que eu posso cozinhar um dia que daria ali para todos os dias da semana? Né? Como que eu posso... Até aproveitando essa brecha, minha nutricionista falou para cozinhar no jantar, porque aí você já aproveita para o almoço. Exatamente. Então, você vai cozinhar? Esse é o meu formato preferido. Então, eu faço jantar, aquela comida ali fresquinha, e já antes de servir meu prato, eu já preparo a marmitinha do outro dia. Já fica a dica. E aproveitando que a gente está falando de alimentação, esses alimentos, como você falou, né? O corpo ele tem que estar nutrido, porque se você come, por exemplo, muito fast food, você come muito ultraprocessados e tudo mais, você não vai ter nem capacidade de concentração, né? Porque essa comida, essa alimentação vai refletir no seu sono, vai refletir na sua concentração. E aí eu até queria entrar nesse ponto existe um planejamento para eu não me sentir exausto com a rotina? Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo, para todo mundo que eu falo desse assunto, sejam meus clientes, meus amigos, é que a gente precisa se planejar de acordo com a própria realidade, né? Hoje é muito fácil você se comparar. Aí, às vezes, você quer a rotina da blogueira, mas você não tem essa condição nem de tempo, nem de grana, nem de nada. E aí você começa a se comparar, isso te deixa exausto. Se você tiver as suas expectativas alinhadas com a sua realidade, você vai sentir menos exaustão. Por quê? Você entendeu como que você funciona, né? E aí eu fico falando aí, nossa, mas eu falo de autocuidado, eu falo de alimentação, o que isso tem a ver com planejamento, com meta e com organização? Se você não estiver bem, se você não estiver legal, você não vai atingir. Aí nascem os procrastinadores, aí nascem os ansiosos, né? Então, como que você pode se planejar para você não se sentir exausto aí na sua jornada? De acordo com a sua realidade, né? Você sentar consigo mesmo e falar, vem cá, querida, vem cá, querido, qual que é a sua realidade hoje? Você pode se exercitar antes de ir para o trabalho ou antes de ir para a escola? Isso cabe na sua agenda? Se não couber, alinhe sua expectativa. Eu posso ir na hora do almoço, eu posso ir 3 vezes por semana, né? Eu acho que a exaustão,
vem muito desse ideal perfeito, que nem existe, porque ele é ideal e perfeito para quem está conseguindo executar. E a gente nem sabe se essas pessoas estão conseguindo executar especificamente. A gente acha que sim. A gente vê um recorte. Uma foto. A gente nem sabe se essa foto é daquele dia. Não tem nada que garante pra gente. No Instagram, o Exatamente. que é isso? Você já viu alguém pegar... Ah, lógico, existem esses casos que não são tão raros assim, mas é muito mais comum as pessoas postarem só aquele recorte que é bonitinho ali da vida, né? Não vai postar ali a briga com o marido. Você tá... O ideal, ele não existe. E isso tem deixado... Alcançar esse ideal, esse perfeito, tem deixado a gente muito cansado, né? E isso tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Por quê? Porque quando a gente vai planejar o dia, a gente quer um dia perfeito. E dias perfeitos, eles simplesmente não existem. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, assim, profundo mesmo, e que se vocês quiserem gravar uma parte só disso tudo que eu tô falando, é que planejar não é ter o controle de tudo. É você se antecipar, né, para possíveis problemas. Então, você se planeja, isso não é garantia de que o seu dia vai funcionar exatamente desse jeito, que você vai conseguir concluir todas as tarefas. E é isso mesmo, se planejar é isso mesmo. É ótimo, o dia que funciona. E você dá aquele check em tudo, é maravilhoso, mas não é sempre, né? Então, alinhar as expectativas, ela diminui um pouco essa sensação de exaustão. Ainda que a jornada seja muito cumprida, que a gente está falando de diversos tipos de jornada. Vai ter gente que estuda, trabalha, faz curso, faz algumas outras atividades, né? Todo mundo hoje, a gente é muito... O tempo todo a gente é bombardeado, parece que a gente nem pode descansar mais, né? Tem que ser produtivo o tempo todo. Então, essa exaustão vem muito dessa expectativa, né? Se você for um pouco mais realista e olhar ali dentro... Ok, dentro da minha realidade, o que eu posso fazer? Aí eu não consigo fazer exercício 5 dias por semana, faça 3. Essa é a sua realidade. Às vezes nem a condição financeira dá para estar na academia todos os dias ou faça de acordo com a sua realidade, pular uma corda, fazer uma caminhada, né? São atividades com a mesma funcionalidade, principalmente... Libera hormônio, né? Principalmente quando a gente fala de mental. A não ser que você esteja aí querendo construir um shape, né? Realmente, a musculação, a academia, ela é indispensável. Mas se você estiver pensando no exercício como saúde física e mental, uma caminhada faz a mesma função de 1 hora de musculação. Porque você vai conseguir liberar os hormônios ali, você vai conseguir se sentir feliz. A hora que você vê aquela gotinha de suor escorrendo, você fala, não, hoje eu consegui, né? Você tem essa sensação. E o cérebro conversa com a gente o tempo todo. Então, quando você arruma sua cama e tem essa sensação de que cumpriu uma tarefa que é importante, seu cérebro entende que hoje é dia de cumprir muitas tarefas. Quando você consegue fazer o seu exercício no dia que você se propôs, seu cérebro está ali falando, não, nós somos incríveis, nós estamos conseguindo, né? Então, são essas sensações que a gente tem que buscar mais e realmente tirar, né, da nossa vida essa comparação excessiva, essa rotina ideal. Eu recebo muito essa pergunta. Renata, qual que é a rotina ideal? Depende, né? Qual que é a sua? Para cada pessoa, né? O que cabe? A rotina é individual, né? Não dá pra gente falar em rotina, né? Não dá para eu colocar a mesma rotina para você e para uma mãe de um bebê de 6 meses. Ela vai ficar frustrada, porque o dia dela é interrompido várias vezes por um ser humaninho que tem necessidades. E, às vezes, o seu dia vai fluir melhor porque você não tem nenhuma interrupção. Então, rotina é muito individual. A gente precisa superar esse conceito de que rotina é fazer a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito. Não é isso. E que é chato, né? Não é chato. E é nesse momento que entra a síndrome da impostora ou do impostor? Nessa expectativa de seguir a rotina de outra pessoa ou daquilo que eu me espelho ali na internet, nas redes sociais, como a vida ideal? Às vezes você está fazendo um ótimo trabalho sobre a sua vida, sobre si mesmo, mas você está tão focado no ideal que não é seu, sua expectativa está tão alta que de repente você começa a acreditar que você não está sendo tão boa assim. E aí é que você se acha uma impostora. Às vezes você tá legal, você tá bacana. Dentro da sua possibilidade, você tá fazendo o seu máximo, o seu melhor. Porque o melhor, às vezes, não é... o seu melhor, às vezes, não é igual ao melhor do seu colega. Mas aí você fica com essa cobrança tão excessiva que, de repente, você não se acha tão bom assim. Aí você dá um recado negativo pro seu cérebro, né? Ao invés da gente pensar ali, tô conseguindo, tá rolando, tá acontecendo, a gente começa a pensar...
parece que eu não sou tão boa assim, parece que eu tô errando em tudo. Às vezes você errou numa coisa, às vezes você deixou um dia que foi ruim, né? Um dia, hoje eu acordei mal, acordei indisposto, não dormi tão bem, aconteceu alguma coisa ali que me impediu de ter um sono bacana, né? Mas foi aquele dia. Amanhã é um outro dia, né? A gente se analisar um pouco mais com essa expectativa do tamanho que a gente é, nem maior, nem menor. É isso que eu consigo fazer? Maravilha. Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu estou fazendo o meu máximo dentro do que eu posso? Ou eu estou tentando fazer o máximo dentro de um ideal? Né? De uma coisa que eu idealizei, que está ali. Porque, gente, uma coisa é você pensar. No nosso pensamento, tudo é perfeito. Então, né? a síndrome da impostora é quando eu me saboto. Você ou às vezes nem é quando você se sabota, é quando você acha que você está se sabotando, quando você acha que não está sendo o suficiente. Entendi. Você se olha e fala assim, meu Deus, eu sou uma farsa, mas você está dando o seu máximo. Então, assim, você não é uma farsa, é só um momento da vida que talvez você não possa dar mais do que isso. O síndrome da impostora, ele é um conceito da psicologia mesmo, né? A síndrome da impostora, a pessoa, ela, por mais que todos às vezes digam que ela está sendo excelente, ela tem reconhecimento no trabalho, é necessário um acompanhamento com um profissional, né? Com um psicólogo, não sei, às vezes um psiquiatra, para poder entender, porque essa pessoa, por mais que ela tenha esse reconhecimento por fora, ela não consegue se reconhecer. Então, a síndrome da impostora, ela é mais profundo, porque, né, senão vocês vão... porque eu tenho síndrome da impostora. Não, a síndrome da impostora, ela é um pouco mais do que você só se auto-sabotar. Ela é você, por mais que você tenha ali, você olha ao seu redor, as pessoas estão te aplaudindo, você não se sente Você tem conquistado suficiente. coisas. É como se a pessoa ela fosse ser descoberta ali, que nada daquilo é ela real. se sente uma farsa. Por mais que ela tenha validação, a pessoa não consegue se validar. E eu falo, Lindomar, muito que todas essas, né, doenças que surgem, que a gente consegue hoje entender, né, e realmente olhar para isso, surgem de pequenas coisas, são de pequenas dores. Ninguém começa um dia e fala, eu sou uma farsa. Você começa pensando, nossa, eu não estou fazendo nada por mim. Esse pensamento começa a crescer e isso começa a te tomar, né? A ansiedade, ela não nasce. Um dia você acorda e é um ansioso. Ela vem de pequenas coisas. Então, a gente precisa observar esse micro, né? Eu sempre falo, gente, se a gente controlar só o que a gente pode controlar, a vida é menos ansiosa. Na teoria é lindo, mas é uma luta minha também. As pessoas olham e falam, nossa, você é expert em organização, tudo na sua vida dá certo. Não se enganem, não dá. Tem dia que nada dá, né? E tem um outro problema, é que às vezes você não tem apoio das pessoas ao seu redor. Então, você tá fazendo um movimento de mudança, né? Mudando a sua rotina e tudo mais. E aí, por as pessoas falarem assim, daqui a pouco você acabou. É porque tudo você não leva a sério. Porque sempre acaba. Você tende a... Na verdade, não é você que pensa isso de você, né? Mas você é meio que coagido a pensar aquilo. E aproveitando que você falou sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela enrijece os nossos músculos, o nosso corpo fisicamente. Então, é extremamente importante isso mesmo da atividade. E eu queria até indicar yoga. Porque eu tava lá, né, nas redes sociais, e apareceu um cara que ele falava sobre pontos de movimento do corpo que você pode fazer diariamente que vai liberar a sua ansiedade. Que é nessa parte mais aqui dos ombros e das costas. Onde então, tá tenso, né? Então, se você distensiona, você já fica mais leve. E já vou dar uma dica. Quem acha que yoga é só relaxamento, não sei o quê. Gente, a prática mais difícil esportiva que eu já fiz, porque eu não conseguia respirar e fazer o movimento, e eu fui ficando tensa. E é difícil. Eu terminei suada e falei, gente, eu achava que era uma coisa assim, vibes. Nada disso, é um exercício bem completo mas realmente, assim, é relaxante porque você se concentra naquilo que você está fazendo ali. Agora, tem que concentrar, né? Os movimentos, às vezes, eles te exigem. Não dá para você ficar nem se comparando, porque você não consegue olhar para o lado. Então, realmente, fazer exercícios, né? Hoje, a gente tem tanto acesso, vamos usar esse acesso que a gente tem para o bem. Acessa, tem treinos em casa, posições de yoga, tudo gratuito, né? Que você consegue ali acessar e consegue resolver seu problema e se exercitar no tempo que você pode, da maneira que você pode, sem criar tantas expectativas. Respira, né? Aprender a respirar, oxigena esse cérebro. E aproveitando isso, vamos lá pro respiro, né? O que eu faço, né? Como que vem um planejamento? Na verdade, eu acho que a gente pode ir antes um pouco, né?
como estabelecer uma meta, porque eu acho que antes do planejamento vem uma meta, né? A gente se planeja para alguma coisa. A gente tem que criar metas, é saudável ter metas, né? A gente precisa criar metas até pra gente se manter vivo, né? Seja sonhos ou planos, porque metas podem ser sonhos que a gente ainda não tem um plano de como alcançar, e é muito importante sonhar, né? Muito importante sonhar, principalmente porque a gente precisa sonhar, né, para fazer as coisas. A gente precisa que essa ideia surja para a gente se planejar e isso virar uma meta ali, né? Mas como que a gente pode pensar numa meta, um objetivo? Tem um estudo que falam das metas SMART. O que isso significa? São metas específicas. Então, até o final do ano, eu quero perder peso. Essa não é uma meta específica. Quantos quilos você quer eliminar, né? Se for uma meta sua, se isso estiver dentro do seu objetivo. Eu tenho uma meta de comprar um celular. Ok, quanto que esse celular custa? Qual é esse celular? Então, a meta ela precisa ser específica, porque se for vaga, você não vai conseguir traçar um plano, né? Se você sabe que o seu celular custa X reais e você precisa economizar aí um pouquinho cada mês, essa meta fica um pouco mais fácil de alcançar. Então, precisa ser específica. Ela precisa ser mensurável, né? A gente precisa medir essa meta, né? Que tamanho que tem essa meta. Então, é em quilos, é em reais, é em páginas, né? Minha meta é ler um livro completo, ou a minha meta é ler 2 livros por mês. Não sei, né? Mas ela precisa ser mensurável. Que tanto, né? Quilo, reais, páginas, essa meta precisa ter uma medida dentro daquela realidade, né? Ela precisa ser atingível, e a gente fala aqui de novo das expectativas. Eu preciso traçar uma meta que eu consiga atingir. Se eu traçar uma meta, é mensurável aqui, é específica, eu quero comprar uma Ferrari. É mensurável, ela custa 500 mil reais. É atingível? Para a minha realidade hoje, não. Adianta eu aqui traçar essa meta? Eu vou me frustrar, por mais que eu persiga, né? Não, eu vou aqui com a minha meta jogar na Mega Sena todos os meses, né? Eu tô contando com a sorte. Essa é uma meta atingível? Mas ela é uma meta realista? Não. Então, aí, nesse SMART, ela precisa ser uma meta realista. Isso está dentro da minha realidade, isso conversa com o que eu sou, conversa com o que eu quero para mim, porque às vezes você tá ali colocando uma meta de ter lá o último celular da última geração, porque alguém que você convive tem. Isso para ela é atingível, isso é a realidade dela, mas talvez não seja a sua. E tá tudo bem, às vezes a sua realidade é ter um pouco menos do que aquele. E ok, porque você pode traçar uma nova meta depois para atingir um melhor, você já percorreu esse caminho, você já entendeu, né? E essa meta precisa ter um prazo, um tempo definido. Então, quando a gente fala de uma meta SMART, é isso. Vou até recapitular para quem quiser anotar, né? Ela precisa ser específica, mensurável, atingível, realista e ter um tempo determinado, um prazo. Então, se eu, por exemplo, mudar o prazo, talvez eu consiga ali a minha Ferrari até o final do ano. Não vou conseguir não, né? Atingível não. Mas e se eu pensar que eu quero isso em 10 anos, né? Então, traçar essa meta, a gente precisa desses detalhes, né? Essa meta não é simplesmente assim, eu quero terminar esse ano melhor. Em quê? Né? Como? Terminar esse ano para você é quando? É ali em dezembro, na virada, você vai usar o calendário, né? Então, a gente precisa ter esses pontos muito bem especificados para a gente poder atingir essa meta. Renata, a gente falou um pouco de saúde física, saúde mental, e que tudo interfere aí no que a gente vai traçar de metas para atingir aí os nossos planejamentos e objetivos. Tem um lugar específico? Eu preciso estar bem fisicamente, mentalmente? Existe um lugar específico da casa, da escola, dos lugares onde eu frequento para eu sentar, estabelecer minhas metas, ou colocar no papel, ou na agenda, ou no computador, ou no celular? Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, porque tem muita gente esperando as condições perfeitas para se planejar. E se você não se planeja, essas condições não vão ficar nem boas. Então, é meio com o que você tem agora. Se você tem agora um papel e uma caneta, gente, eu sou do papel. Por mais que eu use os eletrônicos, estamos todos aqui com um papelzinho e uma caneta na mão, né? E, se vocês puderem observar, a gente vê aí a tecnologia voando,
nada substitui o bom papel e caneta, né? A gente vê nas escolas aí, tá todo mundo até hoje, papel e caneta, a gente... eu leio no Kindle, mas eu não dispenso um cheirinho de livro novo, né? Então, é fazer o que você pode com o que você tem agora. Se é um papel e caneta, já tá perfeito, né? O que eu sempre dou de dica para você se planejar? Tenta fazer num lugar tranquilo, para você poder escutar os seus próprios pensamentos, ao invés de ficar escutando as pessoas que estão à sua volta, né? Para você entender a sua própria realidade. É aquele momento de você conversar com você. Ok, o que nós vamos fazer? Né? O que nós podemos fazer? O que nós queremos fazer? Porque tem isso também. Às vezes, o que você quer é diferente do que você pode. Né? Então, sentar num lugar tranquilo. Se você se dá bem em planejar por um eletrônico, gente, o bloco de notas do celular te serve como guia, né? Para quem quer, qualquer coisa ali vai servir como respaldo. Mas o bom papel e caneta, anotar, fazer as pequenas metas, né? O que eu quero atingir em 3 meses? O que eu quero atingir em 6 meses? O que eu quero atingir em 1 ano? Às vezes é difícil a gente agora pensar quem eu quero ser daqui 5 anos. Mas conforme você vai fazendo isso, você vai aprendendo a ter essa visão um pouco mais alongada, prolongada. Então, às vezes você só vai conseguir pensar na semana que vem. E tudo bem, é um começo. Então, semana que vem eu vou levar minhas marmitinhas, então vou planejar aqui, vou cozinhar no domingo, porque eu não tenho a disponibilidade de fazer a janta. Ou então, vou fazer janta todos os dias, então já vou comprar os legumes aqui para fazer, né? Vai depender do seu nível de comprometimento consigo mesmo, né? Sentar ali e ver até onde você consegue ir. Você é uma pessoa que consegue ver longe? E não estou falando de sonhar, que a gente já está falando de planejamento, de meta, de atingível. Se você consegue se planejar para 1 ano inteiro, ótimo, né? Mas é um exercício. Se você não consegue, não fica desesperado. Conseguiu pensar amanhã? Separou sua roupinha, né? Pensou que amanhã você vai levantar, arrumar sua cama, vai tomar seu cafezinho, fazendo uma leitura, vai fazer algo diferente? Começa aos já, poucos, né? Já é. Tem uma máxima da organização que é comece pequeno, muito pequeno. Porque quando você começa algo grande, às vezes você nunca correu. Aí você vai lá e fala, vou correr 5 quilômetros. Você vai correr hoje, amanhã, depois de amanhã você não está aguentando mais. Porque você nunca correu, de repente você está expondo o seu corpo a algo que nem ele suporta. Então, começa pequeno. Beleza, quero correr? Vou correr 1 minuto. Vou correr... Aí, semana que vem, eu passo para 2. Aí, eu vi que estou indo bem. Começa pequeno, por quê? Você vai dando esses sinais pro seu cérebro. Ó, estamos conseguindo, ó, estamos evoluindo. Se você começar grande, não, eu quero ler 50 páginas por dia. Se você não lê nenhuma, daqui a pouco você tá, assim, surtando e fala, não, vou parar. Não dou conta. Não tô nem entendendo o que eu tô lendo mais. Não, tô lendo só pela quantidade de páginas e isso não tá funcionando legal. Então, essa máxima de começar pequeno é o que vai te levar pro próximo passo, né? Um passo cada vez mesmo, né? Se a gente subir aquele degrauzinho ali da escada 1 por 1, quem sobe 1 por 1, seja andando, seja correndo, vai chegar lá em cima, que é o que importa, né? É o que realmente importa, a gente subir os nossos degraus ali no tempo que a gente precisa levar. Então, começar pequeno é muito importante. Se você não faz nada hoje e conseguir pensar no amanhã, você já conseguiu ali começar bem, né? E deve ser maravilhoso quando você tem aí nas suas anotações as suas metas, aí passa 1 ano, passa 2. Quando você retoma aquilo, você fala, eu avancei. Essa é a importância de anotar. A gente criar esse documento, né? O cérebro entende que quando a gente anota, a gente tá, tipo, fazendo um compromisso ali, né? Não sei se é porque a gente vive nesse mundo de burocracias e assinaturas. A gente não tem essa impressão? Quando a gente anota, parece que a gente fez um compromisso, né? Por que eu falo? Gente, usa agenda. Agenda não é demodê. Agenda é tudo na vida, né? Pode ser até a agenda do celular, que eu uso bastante. Mas eu também tenho planner físico. Para as minhas coisas pessoais, eu faço tudo no papel. Planejamento pessoal é no papel. Às vezes, no trabalho, eu uso mais os eletrônicos, até por conta de precisar compartilhar, por demanda, né? Não vou mandar a foto aqui da minha letra, mas um print já acontece. Então, para as minhas coisas pessoais, eu uso papel. Mas você ter essas anotações é importante para você realmente refletir e olhar e falar, caramba, conquistei, ó.
isso aqui avancei. Então, quando você for organizar o seu dia, por exemplo, lá de manhã, faz uma listinha. Eu sou a rainha das listas. Meu papel aqui é um planejamento diário que tem um checklist. Eu amo checklist. Por quê? Daqui a pouco já fiz esse compromisso, isso aqui funcionou. Você vai lá dar aquele checkzinho maroto, marcou, seu cérebro tá lá, entendendo. Então, a vida do organizado é estimular o cérebro a entender que tá dando tudo certo, para continuar dando certo. Porque se você tem ali um pensamento intrusivo de que, de repente, tá dando tudo errado, você começa a acreditar nisso. Ainda vem aqueles bola murcha que tá ali perto de você e fala, nossa, é difícil, né? Nossa, mas a vida tá complicada, né? Aí você começa a acreditar naquilo. Então, o seu cérebro acredita naquilo que ele está vivendo, na história que você está contando, e você ter essa lista ali de tarefas cumpridas é bom até para você analisar. Nossa, será que eu estou criando expectativas muito maiores do que o que eu posso? Esse tanto de atividade aqui cabe no meu dia? Aí você fez lá 10 atividades, colocou 10 coisas para fazer. No primeiro dia você realizou 6. No segundo dia você realizou 4. No terceiro dia você realizou 7. Você acha que a sua lista que está com problema ou é você que está com uma expectativa maior? Você já percebeu ali que não cabe, né? Se você deu tudo de si ali dentro do que você pode e ainda assim estão sobrando muitas tarefas, bora voltar aqui para a realidade, ser mais específico, né? Olhar ali se é atingível e fazer essa lista melhor, porque senão você vai ficar se frustrando. É você que é o responsável por fazer a sua lista. Se você faz uma lista que não te cabe, foi você mesmo o responsável pela sua frustração. Então, ser realista para fazer essas metinhas é uma coisa que eu vou sempre bater na tecla. Olha as expectativas, olha a comparação, olha o ideal, porque não é isso, né? A rotina, a construção de uma rotina, a construção de uma meta, não é um ideal, é a realidade. O dia, ele chega real, com todas as suas imperfeições. Se você fica só nesse mundo ideal, você vai acabar nem fazendo a lista, que é para não ter perigo de confrontar que aquilo ali não deu certo. Vai ficar né? só aqui no só campo na das mente, ideias. Só na cachola. E passar para o papel te dá essa possibilidade de dar esse check, de cumprir e de revisitar isso, de refletir, né? Eu falo sempre que a gente só pode mudar o que a gente mede. Se você fala assim, eu acho que tá bom, mas será que tá bom? Ou então, eu acho que tá péssimo, mas será que tá péssimo? Não, eu não fiz nada no meu dia. Eu falo que são os sobrecarregados e subaproveitados. Os sobrecarregados, eles chegam no fim do dia cansados, mas subaproveitados, que entenderam que não fizeram nada de produtivo. Às vezes, seu dia é cheio, você não fez nada do que você se propôs. Então, uma dica muito legal para você ver se você é um sobrecarregado, subaproveitado. Faz uma lista de um lado, o que você quer fazer naquele dia. E do outro lado, tudo que você fez. Às vezes, você só não está fazendo o que você quer, porque você não está falando não para as coisas que estão te atravessando o caminho, né? É muito importante. Não é difícil criar um novo hábito, é difícil deixar um mau hábito. E é físico, né? É físico. 2 corpos ali não vão ocupar o mesmo espaço. Se você tem um mau hábito, não tem como chegar a um hábito bom. Vamos um exemplo prático e claro que eu acho que o meu ouvinte aqui faz. Se você quer fazer 1 hora por dia de exercício e hoje não tem esse tempo, vai aí no seu tempo de uso dessas redes sociais e vê quantas horas por dia você passa rolando nessa tela. Renata, eu quero ser uma pessoa matinal, porque eu admiro muito quem acorda cedo. Se você continuar dormindo 11, meia-noite, você não vai conseguir. Então, é sempre retirar primeiro o mau hábito. Primeiro você tira o mau hábito. Eu quero comer melhor. Ok, para de comer mal. Você já vai fazer assim, 80% do caminho. Ótima As dica. tentações, hein? Vai passear, sei lá, numa praça, ali num shopping, sente um cheiro ali de uma quitanda. Aí e fala, você já não comeu. Aí eu não, né? A gente falar não é muito importante para a rotina funcionar. A gente, para atingir meta, a gente tem que falar mais não do que sim. Né? Então, aquele gasto excessivo que você teve, ou aquela escorregada que você deu ali numa coisa que você sabe que você não podia, acabou se apertando, é do não que você deixou de dizer. Então, para a gente construir meta, é muito mais importante a gente falar não do que sim. Então, faz essa lista e depois me conta. Eu quero que você me conte e fale, não, Renata, realmente eu não estava fazendo o que eu precisava porque eu estava fazendo coisas que
que eu nem precisava, que eu nem queria. Às vezes você tá ali passando o dia fazendo uma coisa, principalmente no ambiente de trabalho, né? Toda hora alguém te interrompe. Aí a pessoa fala assim: "Oh, você pode me ajudar com isso aqui?" Aí você não pode, porque você tem muita coisa para fazer da sua lista. Aí você fala: "Aham, posso." Aí você não faz nada. Aí o seu ficou sem fazer. Aí no final do dia, a hora que você senta você com você, você fala: "Poxa vida, tô falando muito sim pra galera e não pra mim", né? Aquele cafezinho, você tá com a lista ali pra terminar, falta 2 tarefas, aquele colega bacana, gente boa que te faz rir. "Ô, vamos ali tomar um café?" Acabou, você já não vai cumprir sua lista, você vai ficar chateado com você mesmo. Então, é olhar, né, e ver o que você tá dando sim na vida, porque são esses sims aí que estão te atrapalhando a conquistar seus objetivos, né? Às vezes você tá aí com esse objetivo, comprar um celular, mas tá falando sim demais ali pra padaria da esquina, né? Passou na porta e fala: tem a rosquinha que eu gosto. Nossa, mas se eu economizar isso aqui, eu preciso? Não tô precisando, eu tenho uma maçã aqui, coitada. Tá até maçã já foi e voltou 3 vezes. Ela vai pra passear, né? Tá ela cansada. sai da geladeira, Tem vai lá até pra um meme bolsa. que fala: "Eu já coloquei minha maçã na bolsa pra passear hoje." E aí você dá um sim ali pra uma coisa que nem vai te fazer tão bem, que nem é tão saudável pra você, sendo que a maçã tá ali te aguardando, né? Então, observar o que a gente tem dado sim e o que a gente tem dado não para a gente conseguir atingir essas metas, né? E sempre eu vou bater muito nessa tecla que sejam metas tangíveis, que sejam metas de acordo com a realidade, porque eu tenho visto, eu tenho um filho, né, de 14 anos, é um momento de muita comparação, né? E os gatos, eles estão se comparando, assim, com pessoas que estão com 30 anos, que já têm tudo, que conseguiram ali. É o espelho, né? Querer Nas se redes espelhar sociais e tudo bem, mas ele só tem 14, né? Ele ainda tem 15 para construir essa 16 anos para construir essa jornada, né? Então, pode ser que com 30 você esteja até melhor que esse fulano aí, mas presta atenção no que você está fazendo agora, porque a gente só tem esse agora mesmo. A gente pensa no futuro, a gente se planeja, a gente se organiza, mas a gente só tem esse agora. Então, é o poder de fazer as pequenas coisas. Tem outro livro, vou indicar, eu amo indicar livro, porque eu sou uma leitora assídua. Já manda vários aí. E esse livro é incrível, chama Hábitos Atômicos. Ele fala sobre as pequeninas coisas que você faz no seu dia que tem o poder de mudar a sua vida, né? Então, tomar mais água é um hábito atômico, porque quando você for velho, você vai falar: "Não, foi toda a água que eu tomei que deixou essa pele aqui um pouco melhor", entendeu? Então, arrumar a cama é um hábito atômico, né? Quais que são as pequenas coisinhas que você já pode começar a fazer aí de agora? Para de esperar o momento ideal, porque ele não existe. O momento perfeito também não existe, nunca vai chegar. Não, mas quando eu tiver um planner daquele maravilhoso que eu vi, aí eu vou me organizar. Gata, pega o papel e a caneta que vai ter a mesma Folha função. sulfite ali Pega o seu mesmo, caderno que sobrou folha do ano passado na escola e começa a anotar. E aí você pode até colocar nessas anotações esse planner maravilhoso que você quer comprar, tá? Colocar isso como um objetivo ali, com uma datinha que você vai comprar. Gente, às vezes a pessoa fala assim: "Ai, não fiz meu planejamento no fim de 2022, não fiz em janeiro de 2023. Sempre é dia de planejar. Você pode começar seu ano hoje e tá tudo bem. E eu que tô validando, falando: "Não, a Renata falou que eu podia começar meu ano hoje." Se você não começou até agora, antes hoje do que amanhã, do que nunca, né? Então, se planejar pode ser a qualquer momento. E eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo: quem se organiza, se reorganiza. E a gente pode falar de frustrações. A pessoa fala: "Nossa, tô me sabotando, não atingi nada do que eu me propus." Primeira coisa que você vai pensar é o porquê. Será que você se propôs coisas que são realmente importantes e estão dentro da sua realidade? Ou simplesmente você está espelhando em alguém que tem uma outra realidade diferente? Viu por quê? Não, Renata, realmente estou falando muito sim. Minha lista de sim ali tá muito grande, tá maior do que eu posso dar conta, né? Então, você já tem uma meta nova, que é começar a falar não para essas distrações, né? A gente aprender a se posicionar é muito importante. E a gente gosta de validação, a gente tem muito medo de se posicionar. Você fala: "Nossa, se eu falar não, essa pessoa vai me... Nossa, ela vai me detestar." E às vezes a pessoa até te admira. Vou contar um caos pessoal. Tem uma amiga muito querida que faz academia comigo e ela queria muito que eu fosse pedalar com ela.
E eu estava muito focada em fazer a musculação, porque era um hábito que eu queria adquirir. Eu não gostava muito de musculação, estava querendo construir músculos, né? Ainda tô, inclusive, muito difícil, mas estamos aí persistindo. luta, né? Já reconheceu que é difícil, mas está ali na sua meta. É difícil, mas estamos persistindo, sendo consistente. Agora eu tô dando tempo ao tempo, né? Coloquei um prazo específico e vou respeitar esse prazo. Mas ela me chamou. Ai, vamos pedalar, porque eu gosto muito de pedalar com você, né? Era importante para ela pedalar comigo, mas naquele momento não era importante para mim pedalar com ela. Era mais importante eu me manter ali fazendo o que eu me propus. E eu falei para ela, minha amiga querida, eu amo pedalar com você, mas neste momento eu me propus a fazer só essa musculação para eu não desconcentrar. Ela falou, como eu te admiro. Que coisa incrível, você me deu uma lição, porque eu não sei falar não para nada e já começou aquele desabafo, né? Ela mesma já falou assim, eu quero aprender a falar não. Eu falei um não carinhoso para ela. Falei, olha, eu gosto muito de você, você é incrível, eu também amo pedalar, mas neste momento eu tô com outra prioridade. Não doeu nela, ela me respeitou mais. Então, se posicionar diante dos seus objetivos, porque eles são individuais, né? Aqui a gente começou falando de você individualmente, do seu ser indivíduo. Às vezes a sua meta só faz sentido para você. Não faz nem para os seus pais, nem para os seus amigos, às vezes nem para o seu namorado, companheiro que está ali com você na hora, mas isso tem que fazer sentido para você. Para mim fazia sentido construir os músculos, né? Ainda faz, tanto é que eu tô aí nessa luta. Mas para ela fazia sentido eu pedalar, porque eu ia ter maior perda calórica e tal. E essa meta era individual, mas eu me posicionei de uma forma carinhosa. Então, gente, quando a gente aprende a falar não é você falar assim, ô amigo, vamos ali tomar um café? Não, amigo, eu amo tomar café com você, mas hoje eu tô com uma lista de tarefas que eu preciso terminar. Senão eu tô E tá lascada. tudo bem. Quem sabe outra hora a gente toma esse café, né? Quando a gente se posiciona, ao contrário do que o cérebro ansioso e validador quer, a gente não fica odiado, a gente fica respeitado. Principalmente se a gente se posiciona de uma maneira importante, amorosa, né? Carinhosa ali com a pessoa. Às vezes você vai precisar falar não mesmo, né? E tudo bem também. Um não, ele não precisa necessariamente de uma explicação. Mas se é uma pessoa que você gosta, ela talvez vai gostar de saber da sua meta, explica. Se você se sente à vontade, fala, amigo, gostaria de tomar esse café, mas preciso terminar. Eu estou muito focado nessa lista. A pessoa vai olhar e falar, nossa, como ele é focado, quero ser assim. Já admiro mais. Gera admiração, né? Gera Renata, admiração. a gente falou aqui na questão financeira, tô rindo até agora da maçã que vai e volta. A maçã que passeia. A maçã que passeia, porque eu tô sempre ali na padaria, pensando no nosso público, nos jovens aprendizes que têm aí um salário por volta de 800, 750 reais, 800 reais. Eu pensei nos nãos aqui, né? A gente pode falar também um pouco de planejamento financeiro, mas para esse jovem aprendiz que às vezes tem aquele colega ali no ambiente de trabalho que está sempre pedindo uma grana emprestada. Esse é um não importante, né? A gente tem que, assim, pensar muito bem. Porque, às vezes, você põe sua amizade em risco. E, às vezes, é melhor você ter essa amizade. Ela vai ficar frustrada ali por 1 minuto, por 1 dia, por 2. Mas não se sinta coagida a fazer esse empréstimo só para você se sentir querido. Porque, às vezes, você vai se pôr em dificuldade, né? E a gente falando aqui um pouco de questão financeira. Você precisa começar a pensar sobre dinheiro. A gente precisa. A partir do primeiro momento que você recebeu, seja um salário do seu trabalho, seja uma mesada que alguém te deu, né? É importante você pensar que esse dinheiro chegou até você por um motivo. E aí você tem que pensar qual que é o futuro que você vai dar para esse dinheiro, né? E a gente precisa pensar sobre dinheiro, falar sobre isso com um pouco menos de tabu, porque às vezes você vai usar todo o seu dinheiro para você mesmo, para suas necessidades mais básicas, mas às vezes você tem uma condição que te permite sair ali do básico e ousar com esse dinheiro, né? Vai procurar informações, estudar sobre. Não estou falando de grandes investimentos, mas sobre guardar, sobre poupar, né? O investimento rende, mas às vezes se você colocar ali no seu cofrinho, você vai conseguir. Às vezes o investimento não é uma coisa que está ali a sua mão, né? Eu quero guardar X reais por mês.
Você vai ver aí os gurus da internet falar, guarde 30%, aí você olha e fala, como? Meu Deus, eu não posso, eu não consigo. 30%. Não tem como, porque às vezes você precisa, né? Mas se você conseguir guardar ali que seja 2%, é melhor do que nada, né? O comércio pequeno, muito pequeno. Daqui a pouco você tomou gosto, você começa a ver aquele dinheirinho ali crescendo, né? Eu sou uma pessoa, né? Nós que somos mineiros, a gente é criado em volta da mesa. Então, comida para mim tem muita ligação com afeto. Às vezes, quando eu tô... Tudo eu acho que é um motivo para eu comer. Então, assim, tô feliz. Nossa, vou fazer um lanchinho especial. Ai, tô muito triste, vou comer um docinho porque eu tô triste. Então, comida para mim é um afeto, né? E eu gasto muito com isso, mas eu tô sempre repensando. Será que eu não tô me mimando demais? E aí tô falando não para outras coisas que são importantes também, que eu não vou conseguir atingir, né? Então, é importante você pensar nisso. O quanto você pode fazer. Não tô falando pra você falar não para todas as rosquinhas, mas e se de repente você comer sua maçã hoje e aí na sexta-feira, sexta-feira é um dia bacana, vou comer essa rosquinha, né? A gente pensar mais sobre esses gastos, ter mais consciência, né? Pegar o nosso velho papel e caneta e falar, ok, quais são os meus compromissos que eu não posso faltar? Eu tenho que pagar minha academia, ou às vezes eu contribuo em casa com tantos reais, né? Isso aqui eu sei que é o meu compromisso. Então, coloca lá no topo da sua listinha os seus compromissos. Esses são os meus compromissos importantes. Quanto me sobra? Nossa, tá me faltando. A gente precisa ter essa consciência. Às vezes a gente foge desse combate, né? Desse embate de olhar ali os números. Por quê? Porque os números, eles não mentem. Eles trazem ali a realidade. Se de repente você viu que você tá gastando mais do que ganhando, tá errado, né? Isso tá te deixando ansioso, eu tenho certeza absoluta que você perde horinhas de sono pensando no que você vai fazer. E às vezes basta você colocar no papel para você se conscientizar. Poxa vida, gastei demais na padaria, gastei muito no aplicativo de comida, né? Eu posso gastar menos? Eu posso. E se eu cozinhar, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, não, porque o supermercado tá muito caro. Mas aí você faz a conta de uma compra que você fez, que dura para a semana inteira, às vezes é um lanche do fast food, né? Então, às vezes a gente tem que balancear isso melhor. Eu não sou a favor, e aí os gurus da internet que vão me perdoar, de cortar o cafezinho para enriquecer, porque eu não acho que ninguém enriquece assim. Não acho mesmo, porque eu não acho saudável. Eu acho que a gente já tem uma vida de trabalho, estudo duro, a gente merece se mimar. Mas que tanto? Né? Que tanto que eu tô me mimando, é a gente fazer essa reflexão. Que tanto de sim que eu tô dando, que eu tô tendo um não ali pro meu objetivo, né? Então, a gente pensar sobre o dinheiro com um pouco menos de tabu. Conversar, né? A gente, quando é jovem, a gente tem a licença de perguntar o que a gente quiser. Mas pergunta também para as pessoas certas. Pensa, se a pessoa é alguém que eu admiro... Ah, eu admiro aqui meu chefe, acho que ele tem um bom carro, ele tem um bom celular, ele tem um bom estilo de vida. Essa é uma pessoa que eu admiro. Se é uma pessoa que te dá abertura, converse sobre dinheiro com essa pessoa, né? Olha e fala assim, sabe aquele tio que deu certo? Aquele tio que deu certo. É uma pessoa para você sentar e falar, o que você fez? Como que você veio do mesmo lugar que eu e tá prosperando? E às vezes a gente não tem esse tipo de conversa, né? Não com a pessoa tem. Que a gente Dinheiro admira. É um tabu, sabe? Que eu acho que a gente precisa... E principalmente quando a gente tá traçando meta. Não adianta a gente romantizar. A gente precisa de dinheiro para conseguir muitas coisas na vida, né? Algumas não. E dinheiro também não acho que é tudo. Mas a gente precisa disso. E tem que quebrar esse tabu. Olha para as pessoas que você admira e converse sobre isso. Tem essas conversas, né? Na internet, mais uma vez, vamos usar essa ferramenta para o bem. Quanta informação bacana tem na internet para te dar esse norte aí das finanças. Hoje em dia tem até jovens falando sobre finanças, né? Mas procura alguém que está dentro da sua realidade, porque senão você vai lá no investidor master e você está conseguindo guardar só um pouquinho e você fala... Ai, não está funcionando, então não vou guardar nem esse pouco, né? Procura pessoas que estão na mesma energia, que tem um objetivo parecido que o seu, a realidade parecida, isso é o mais importante. Um histórico de vida similar. É claro que a gente tem que mirar em quem conseguiu, então a gente vai olhar quem já conseguiu o que a gente quer, mas será que essa pessoa teve as mesmas condições, né? Porque às vezes você vai até conseguir o que aquela pessoa conseguiu, mas você vai demorar um tempo a mais. Né? E aqui nós estamos falando, olha, nós duas aqui, eu e você, trabalhamos e ganhamos o mesmo tanto.
você tem compromissos fixos que você não pode deixar de cumprir. E eu não tenho. Para mim é fácil guardar. Exatamente. Para você vai ser um pouco mais difícil, né? Então, a gente pensar que talvez então, eu fiz um propósito aqui que eu vou juntar R$800 eu consigo juntar em 3 meses e talvez você vai demorar o ano todo para juntar esses R$800. Então, é você realmente colocar essas metas ali de acordo com a sua realidade mesmo, mirar em quem está melhor, mas entender o tempo que ele gastou, as condições que ele teve, né? Um conceito, assim, de realmente falar, não, eu não estou em pé de igualdade aqui com essa pessoa, não. Realmente, eu estou um pouquinho aqui, eu tenho mais barreiras para pular. Então, eu tenho que me especializar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso estar mais próximo de quem conseguiu para eu entender melhor como que se consegue isso e falar disso sem tabu e com as pessoas certas. Porque também buscar conselho na pessoa errada é triste, viu? Eita, né? Mas, Renata, e como que a gente pode conciliar a nossa rotina, né? Nosso planejamento ali de vida financeira, de metas pessoais, com a vida emocional? Porque, né, muita gente fala assim, não, eu não tenho tempo, eu só trabalho, né? Às vezes os jovens aí trabalham, estudam, e aí a família às vezes fica de lado, né? Às vezes não tem aquele almoço junto com os familiares, enfim. Visitar um familiar... Tempo é vida, né? Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Só não tem tempo quem já morreu. Todo mundo começa o dia com o mesmo tempo, mas eu não sou hipócrita, vocês já devem ter percebido. Tem gente que o tempo custa mais caro, tem mais valor, né? Se eu trabalho e estudo, eu vou ter menos tempo disponível. Tempo eu tenho, mas eu tenho menos tempo disponível. É hora de priorizar. O que é importante para mim? Isso atinge tanto no emocional, né? Eu vejo clientes que saíram, assim... de situações de estresse e ansiedade muito grandes por se planejar e persistir nesse planejamento, né? Por priorizar, por entender como que funciona. Então, o planejamento, a rotina, a organização tem tudo a ver com essa diminuição de estresse e ansiedade. Às vezes a gente acha, fala, eu vou estabelecer uma rotina e eu vou ficar super ansioso. Na verdade, essa rotina pode tirar essa ansiedade. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Porque às vezes é horrível. Você começa o dia pensando, o que eu tenho que fazer hoje? Isso te gera uma ansiedade que é desnecessária. Se você tirar uns minutinhos no dia anterior e sentar e falar, amanhã, então... eu vou levantar, vou tomar meu café, amanhã eu consigo fazer exercício, no final do dia me sobra um tempinho, eu vou ligar para uma pessoa que eu gosto, né? Porque às vezes a gente tá aí, nossa, eu tô o dia inteiro no WhatsApp, mas você não escuta a voz, você não tem um contato, né? É uma proximidade distante. E a gente precisa estar sentado em volta dessas mesas, né? Se você conseguir fazer isso uma vez por semana... já vai te fazer um bem danado, é melhor do que não fazer, né? Então, a gente pensar nessas criações de rotina, nesses hábitos mais saudáveis, é como uma antecipação. Mas eu já estou ansioso, então a gente vai eliminar essa ansiedade, trocar esse hábito de estar ansioso e pensando o tempo inteiro em fazer tudo, não fazer nada. A palavra de 2022, eu acho que foi a bendita procrastinação, né? E a procrastinação... ela não é preguiça. Não é preguiça. A gente precisa ter um olhar muito atento. Porque o procrastinador, na verdade, ele é um ansioso. E ele pensa que ele tem que fazer tantas coisas que ele não consegue fazer nada. Paralisa. Né? Se você for um preguiçoso, você sabe o que você é. A gente sabe quando é preguiça, a gente sabe. Mas se você é um procrastinador e isso tá ficando grande, precisa de ajuda. Né? E às vezes essa ajuda já vai precisar ser de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ou às vezes a ajuda vai ser de um papel e de uma caneta fazendo ali uma listinha. Essa dica você vai gostar. Quando a gente está muito ansioso, muito desorganizado e a gente não sabe por onde começar, começa pelo seu ambiente, porque a sua mesa, a sua cama, o seu quarto, a sua cozinha reflete a sua realidade. Então,
começa fazendo essas coisas. Não, hoje eu vou lavar a louça da pia, vou arrumar essa cozinha. Isso já vai te trazer aquele bem-estar, aquele recadinho legal pro cérebro. Ó, conseguiu. Começamos. Agora nós podemos, nós vamos fazer tudo. Quando você termina tudo. de lavar a louça, lava a pia. E aí Maravilhoso, fica aquela pia é assim. limpinha, você é fala, gente, maravilhoso, que é é isso? terapêutico mesmo. E por que a gente procrastina muito? Às vezes a gente pensa no mal-estar da ansiedade. No dia que eu dei uma aula no Instituto Bitar e criou, foi muito divertido, porque eu tava falando de coisas super sérias, e aí a gente criou um chat incrível, porque a minha atividade, né, que eu menos gosto, não, vou falar a verdade aqui pra vocês, a atividade que eu detesto em casa é lavar banheiro. Eu sou muito detalhista e banheiro tem muitos detalhes. Então, eu detesto lavar banheiro porque eu já sei que vai ser um rolê. Muita coisa, muito detalhe. Eu nunca acho que ficou bom o bastante. Eu sempre falo, nossa, isso aqui podia ter ficado melhor. Então, é uma atividade que eu procrastino. Aquele vidro que não desembaça nunca. Eu nunca quero lavar o banheiro. Então, eu fico assim, não vou lavar esse banheiro, porque é um saco lavar banheiro. O box é muito difícil de lavar. E o chão, e o detalhe. E eu quero pegar com uma escovinha. Não. Nossa, amanhã, então vou lavar amanhã. E o banheiro só vai ficando mais sujo. Só piora essa situação. Eita. Dica. A gente não pode pensar no mal-estar que a atividade causa. A gente tem que pensar no bem-estar depois que ela tá feita. Quando eu penso no banho que eu tomo com o meu banheiro limpo, eu falo, é agora que eu vou lavar. Lavar a louça, às vezes, pra você, é horrível, né? A gente ficou na discussão, o que era pior, lavar o banheiro ou passar a roupa? A gente estava falando sobre passar a camisa e ficou uma discussão eterna lá, né? Do que era a atividade pior. Mas se a gente pensar, não importa qual atividade para você é mais difícil de começar. O importante é você pensar no bem-estar que te causa. Porque eu tenho certeza que você termina de lavar essa louça e você pensa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto a lavar esse banheiro? Foi pior. Né? Então, se a gente fizer esse exercício de pensar no bem-estar, ok, detesto passar pano, mas depois eu vou poder deitar naquele chão geladinho ali por 1 minuto e mexer nas minhas redes sociais, o bem-estar que isso me causa me faz limpar esse chão. Então, uma boa arma contra essa procrastinação de tarefas específicas é pensar no bem-estar depois de feito, porque às vezes a gente gasta mais tempo pensando no mal-estar do que fazendo a tarefa. E aí vem esse pensamento, por que eu não fiz isso antes? Me gastou tão pouco tempo. E o sentimento de realização depois de atingir uma meta, né? É muito Às vezes bom. você quer concluir, por exemplo, um curso, né? Uma graduação mesmo. O estar numa graduação já é um exercício de você vai lá, faz a atividade. Já que você vai fazer em 4 anos, faça bem feito, né? Assim, e se você vê que a formatura é um rito de comemoração de todo o esforço. E se você ver as principais atividades, tem ritos de comemoração. Quando você compra um carro zero, vem um laço, né? Agora até os seminovos, os usados adotaram isso. Por quê? Porque é um rito de comemoração de que você conseguiu. É muito importante comemorar. As pequenas conquistas também. Então, se tá muito difícil para você organizar o seu espaço físico e você conseguiu, comemore do jeito que você pode. Que seja passando o seu próprio cafezinho, sentando no chão, contemplando a beleza daquilo que você fez. Às né? vezes é algo muito simples. Por exemplo, nossa, aquele liquidificador, eu quero aquele liquidificador. Aí, quando você consegue comprar, já compra ali uns negocinhos, fazer uma vitamina, já fez uma vitamina. Faz um Olha mousse que de beleza. maracujá e me chama, que eu amo um docinho. O mousse né? é bom, tá? Já brinda. Então, é isso, comemorar, porque a gente, na verdade, o que tem de importância na vida são as coisas mais simples. Por mais que às vezes a gente pense que é ter o carrão do ano, o último celular que lançou, às vezes a gente vai passando o tempo e aí se você é um jovem, eu já vou usar a minha licença de tirar foto com planta para falar que quanto mais o tempo passa, mais a gente dá valor no que é simples. É óbvio que eu ainda tenho muitas aspirações materiais, mas hoje eu ter, assim, a minha casa limpinha, meus boletinhos em dia, minha família reunida em volta da mesa com uma comida que eu pude fazer com o meu temperinho, todo mundo comendo e falando, que delícia, é muito gratificante, isso me custa muito menos do que eu imaginava quando eu tinha 15 anos, né? Porque eu tinha uma imaginação que com 30 minha vida ia estar resolvida. Quem inventou isso aí, por favor, desinventa, que isso gera ansiedade, viu? Pode falar. Não, pode. Renata, pensando aqui, né, nas suas aspirações materiais,
a gente também tem aqueles jovens que saíram ali da fase do jovem aprendiz, já conquistaram ali o seu primeiro trabalho e está se especializando, está fazendo um curso técnico, está fazendo uma graduação, está ali dentro, está cumprindo as suas metas. Como a questão do dinheiro ainda é um tabu, e aí pensando, eu estou aqui me especializando, eu estou me desenvolvendo, eu sei que hoje eu posso ter uma faixa salarial maior aqui dentro dessa empresa que eu estou. Como que eu trato disso com a minha chefia imediata ou com o RH? Já que é um tabu, né? É um tabu, né? A gente tem que aprender a se posicionar e entender que todos que estamos trabalhando estamos ali trocando horas por dinheiro. Então, até o seu chefe está fazendo isso. A hora dele está custando mais que a sua, porque ele percorreu um caminho, ele teve uma especialização, ele conseguiu essa oportunidade por mérito, por esforço, né? Então, a gente se posicionar e começa nesse pequeno exercício de falar não para aquele cafezinho que você não pode no momento, é muito importante, né? É fazer uma autoanálise, perceber ali o quanto você investiu e as suas anotações vão te ajudar nesse momento de chegar e falar assim, chefe, meu querido, né? Boss, olha aqui, eu já passei por todas essas etapas, eu quero uma oportunidade melhor. Você acredita que eu tenho gabarito para essa oportunidade? Porque as conversas, né, elas transpõem barreiras, porque às vezes a gente fica assim, a gente vai criando uma insatisfação com o nosso próprio pensamento. Ah, eu nunca recebo uma promoção que eu quero, eu nunca não sei o quê. Ah, a oportunidade só vai para o fulano. Mas você já teve essa conversa? Né? Você já se analisou? Porque a gente precisa ser honesta, analisar ali e falar, caramba, cumpri muitas metas aqui, eu realmente estou evoluindo. Porque não faz sentido você simplesmente chegar, pedir uma oportunidade, sendo que você não investiu nada nisso, né? Mas se você percebeu que você está evoluindo, que você está uma pessoa ali organizada, que você está uma pessoa ali cumpridora de metas, né? Você pode chegar e se posicionar, né? Contar um pouco da sua história. Ó, você está acompanhando? Porque às vezes, gente, se vocês não sabem, eu vou contar aqui uma novidade, o chefe é uma pessoa ocupada. Às vezes ele não está conseguindo ver essas pequenas conquistas, né? E você se posicionar e pensar que essa pessoa é quem vai te dar a mão para o seu crescimento, né? Ou pelo menos deveria ser, é importante que você tenha essas conversas. Às vezes a gente tem tanta admiração que gera até um medo, uma barreira, um receio, né? Um bloqueio. Mas é você se analisar primeiro, para você não ser um sem noçãozinho, né? Não tomar ali o tempo daquela pessoa, porque realmente as pessoas que ocupam cargos de gerência, de direção, de chefia, são pessoas que estão preocupadas com coisas grandes. Às vezes a pessoa passa o dia sentado de frente a um computador e a pessoa fala, nossa, meu sonho era ficar ali só naquele ar-condicionado. Acho que não, hein? Talvez não. Eu trabalhei em gestão de pessoas e números muito tempo e é um trabalho cansativo, né? E às vezes a gente não é por falta de vontade, mas a gente não consegue ver a conquista individual daquele funcionário que está se esforçando. Claro que o resultado aparece para a gente, né? Mas às vezes não é falta de percepção. E aí não custa nada você dar uma ajudinha, né? Chega ali, prepara seu relatório e fala, olha, isso aqui foi o que eu consegui fazer, eu acho que eu desempenhei bem esse ano, né? Às vezes a gente fica tão obcecado por um feedback, por uma validação, a gente quer que alguém chegue e fala, você conseguiu, mas nem você não está fazendo isso, nem você não está olhando ali sua meta e falando, Renata, você conseguiu. É a primeira pessoa que tem que reconhecer você, para você conseguir chegar até essas pessoas, né? É desenvolver essa autoestima. E rotina, hábito, tem tudo a ver com autoestima. E eu falo, a pessoa que tem autoestima, ela conquista o mundo. Às vezes, né, ela nem é a melhor ali do grupo, mas se ela tem coragem de se expor, aquela que era melhor e ficou caladinha, não apresentou o trabalho. Então, desenvolver essa autoestima é indispensável para você conseguir ter essas conversas com essas pessoas que você admira. Porque às vezes você não tem a conversa, a pessoa até te dá a abertura, mas você não tem a autoestima suficiente. Você nem se acha merecedor de ter essa conversa, né? E como que a gente fortalece essa autoestima? Fazendo muitas coisas por si mesmos, né? Criando hábitos, rotinas, lendo livros. Eu falo que ler livro é uma alavancagem. Às vezes você pega o conhecimento de vida de uma pessoa, igual o Arrume Sua Cama. É um livro pequeno de um soldado da Marinha, né? Eu falei do Exército, mas ele é da Marinha, um SEAL.
aquele é o conhecimento da vida inteira dele que está ali naquele livro. E a gente gasta ali 5, 6 dias para consumir. Então, leia livros interessantes. Agora eu tô com um exercício que eu tô lendo os clássicos, porque eu tinha parado de ler romance. Eu tava muito autoconhecimento, autodesenvolvimento. E esses livros me geram muito insights, eu demoro a dormir. Agora eu tô fazendo um exercício que é, antes de dormir, eu tô lendo só romances. E eu escolhi os clássicos da literatura brasileira. Já fiz letras, então eu lembro bem desses clássicos. E comecei a ler Dom Casmurro, Senhora, Cortiço. São livros de 1847. Eu me sinto analfabeta. Eu olho e falo, essa palavra nem Gente, existe. o que é que Machado de Assis está Não, escrevendo essa isso aqui? palavra não existe, né? Então, ler é uma atividade com uma grande alavancagem que ajuda muito nessa caminhada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de cumprimento de metas, porque você pega alguém que já traçou aquele caminho, né? Você pega alguém que já entendeu tudo sobre aquilo. E aí você desenvolve a sua autoestima com esses conhecimentos, né? Com exercício, fazendo essas pequenas coisinhas pro seu cérebro acreditar que vocês são capazes, né? Nós somos capazes, às vezes a gente só não acredita. E aí a gente começa a quebrar essa barreira, porque se você se sente capaz e se a pessoa te deu a oportunidade, é o momento que você tem para mostrar. Se você fica ali guardando, esperando o momento perfeito, esperando construir algo mais, alguém vai, apresenta a sua ideia e ganha o mérito, você fala... A minha ideia ainda era melhor do que essa, Mas não foi falada. Uma bacia de ideia vale 1 centavo. Pois é. Entendeu? A ação vale mais, porque a bacia de ideia ela vale 1 centavo. E às vezes ali uma pequena ação vai valer muitos reais. Então, a gente precisa ter atitude mesmo, né? E isso vem muito dessa autoestima, dessa autoavaliação, de olhar para si, de ver as metas e ajudar aquele chefe ali a entender o tanto que você tá performando Tô aqui, legal. eu sou boa. Isso. Renata, e a gente sempre gosta de ir pro lado mais pessoal, assim, dos entrevistados. Quando foi que você se tocou que a organização era importante para sua vida? Gente, isso é muito engraçado. Eu tenho 33 anos, né? Eu fui mãe muito jovem. Esse foi um momento muito importante para eu entender que se eu não me organizasse, eu ia atrapalhar a vida de alguém além da minha. Mas aconteceu muito antes disso. Para galera que adora uma astrologia, eu sou virginiana, né? Então, é uma pessoa que, para astrologia, é uma pessoa que nasce organizada. E, assim, até as minhas brincadeiras, eu gostava de montar a casa da Barbie, mas não gostava de brincar, porque ia bagunçar. Minha brincadeira era montar a casa, né? E eu tenho uma amiga que fala, ela é minha amiga há muitos anos, e ela fala... Nossa, você é muito chata, você tem que usar essa chatura toda sua para contaminar o mundo, porque sua chatura dá um resultado. Eu sempre fui metódica, desde que eu me entendo por gente, eu sempre pensei assim, né? Eu sou impaciente para várias coisas, bastante ansiosa, mas se você me der um bolo daquele de correntinha, sabe? Aquele que vai ficando ali dentro do porta-joia. Gente, aquilo ali para mim é uma terapia. Eu passo horas em silêncio, só tentando desmanchar aqueles nós. Então, organizar e planejar sempre foi algo que esteve... Desde que eu me entendo por gente, de verdade, eu sou essa pessoa planejadora, minha cabeça funciona assim. E aí, eu até um dia, eu já tinha meu filho, eu acho que eu tinha uns 25 anos, e eu tinha umas amigas muito queridas, um grupo de amigas, assim, e elas achavam muito engraçado, porque eu podia estar lá, assim, domingão, lá na diversão, todo mundo lá se divertindo, feliz. Eu falava, nossa, gente, 7 horas, vou embora que eu preciso planejar minha semana. Ela falava, não é possível que esse ser humano é desse jeito. E eu achava que isso era uma coisa que todo mundo fazia. Eu descobri a organização como profissão o dia que eu caí na real, que as pessoas não planejavam nada. Eu falei, mas como? Como que é? Por quê? Na minha vida pessoal, eu sempre planejei. E acabei influenciando ali os meus irmãos e as pessoas, os meus amigos daquele ciclo mais fechado. No meu trabalho, né? Quando eu trabalhava numa empresa... já tinha uma organização prévia, né? Tanto é que as empresas chamam também organizações, né? Então, já tinha uma organização prévia e aí a gente cumpria ali, eu sabia que as pessoas tinham o mínimo de organização para executar aquelas funções. Quando eu comecei a empreender, né? E eu comecei a trabalhar com uma equipe grande de pessoas que eram todas autônomas, eu falei, essa galera não sabe o que elas vão fazer amanhã, não. Peraí. Lascou.
Ninguém sabe. Como não? Né? Como que elas não tinham noção de meta? Eu falava, mas aí vai trabalhando, vivendo por viver, quanto que vendeu tá bom, não divide isso por dias. E aí começou a cair essa ficha, que as pessoas não sabiam se organizar, porque isso não é uma coisa que a gente aprende na escola mesmo. Eu tive esse feeling, uma coisa que eu fui desenvolvendo ali desde criança e fui buscando referências nisso, né? Pessoas à minha volta que também eram assim. Fiquei ali naquela bolha acreditando que todo mundo fazia isso até o dia que eu falei, peraí, existe uma oportunidade aqui, né? Eu posso estudar um pouco mais sobre isso, eu posso ensinar as pessoas a se organizarem. E no começo, gente, foi difícil demais, porque eu ficava assim, como é que eu vou falar isso aqui? Isso que é óbvio, a pessoa ela vai rir de mim. Mas era óbvio para mim, que me organizo desde os tempos, né, da antiguidade. Para aquelas pessoas, isso era uma grande novidade, eles nunca se organizaram, né? Então, eu fiquei me sabotando muito tempo até pôr a cara e falar, não, vou trabalhar com isso. Porque é até um trabalho que as pessoas nem entendem muito bem o que é. Porque às vezes eu falo, não, eu sou expert em organização. Ah, você arruma armário? Não, o meu só o meu. Porque tem as personal organizer que vão lá, sim, né, põe os gabaritinhos, as colmeinhas e tudo mais. É uma profissão que despontou, né, há um tempo. Mas sobre organização pessoal, é difícil a gente achar esses profissionais. Tem hora que eu até falo que é bom porque eu não me comparo, eu vou fazendo conforme eu vou compreendendo e estudando, né? Porque tem poucos profissionais que fazem isso. E é ruim porque, às vezes, eu não tenho referência, né? Mas eu vou buscando, assim, fortemente essa comunidade para ir melhorando e aprendendo. Eu gosto muito de trocar, né? Não sei se vocês perceberam, eu falo um pouco. Só um pouquinho. Eu gosto, às vezes, assim, de bom. falar. Então, eu vou procurando essa comunidade, mas isso é uma coisa que veio comigo desde muito cedo. E eu fui aprimorando até isso tornar um trabalho. E eu sempre falo, às vezes as pessoas ficam aí buscando o propósito incessantemente, às vezes é só se você se reencontrar, né? Eu fico olhando lá para Renata criança, que gostava de tomar 3 banhos por dia, e pasmem, a vida inteira eu fui criticada pelo meu jeito. E hoje o meu jeito é o que sustenta o meu trabalho. Então, todos esses defeitos que muitas pessoas me apontaram, Renata a chata, né, metódica, cri-cri, hoje isso sustenta o meu trabalho. E é o que possibilita ajudar várias outras pessoas e empresas e aí é nas suas incrível ver como organizações. isso funciona, né? Quando a pessoa chega e fala, cara, eu mudei a minha vida criando hábito e rotina. Porque realmente é transformador. A gente acha que às vezes é uma bobagem, mas é transformador. Eu admiro muitos atletas de alta performance. Falei do Joel J, né? Que foi um atleta de alta performance. E eu vi uma palestra do César Cielo também. E são pessoas fora da média, né? Porque eles vivem daquilo. A alta performance é uma coisa que enche os meus olhos, porque requer muita disciplina, dedicação e não, né? E o César Cielo falou uma coisa que eu fiquei... Acho que nunca eu vou esquecer. Que ele falou que a coisa que ele mais detestava era pular numa piscina de manhã. Sendo que a profissão dele era ser nadador. Então, ele falou que detestava o primeiro contato com a água, com aquele gelado... Mas todos os dias, quando ele subia no trampolim, ele só pensava que ele tinha que pular. Ele não pensava, e se eu não pular? E se eu, de repente, entrar devagar? Ele pensava, se eu quero atingir o meu objetivo, eu preciso pular nessa piscina. E ele falou que a gente precisa se fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. Ele falou que ele é medalhista olímpico diversas vezes, e ele falava que ele entrava... na raia ali, entrava no trampolim, pulava na raia dele pensando, hoje eu vou ser o campeão. Ele não pensava, e se meu colega nadar mais rápido, e se eu não for campeão? O pensamento dele estava em ser campeão, né? Então, nele mesmo, né? Nele mesmo, é a gente se fazer as perguntas certas, olhar para essas, né, essas peculiaridades. Às vezes a pessoa fala assim, nossa... Você fala demais, às vezes você vai ser um comunicador, né? Isso é uma coisa que, no momento, alguém pode... te apontar como um defeito, mas talvez isso sustente a sua profissão. E foi assim, para mim foi maravilhoso encontrar isso, porque é tudo que eu já faço, é tudo que eu já sou, né? Então é muito confortável hoje para mim estar nessa posição, né, trabalhando com isso. Mas já passei por diversos trabalhos que eu não me sentia bem, que eu não me sentia validada, né, que todas essas minhas peculiaridades eram vistas como defeito, como metodismo, só que foi isso que me deu essa força, né, de ser quem eu sou. Eu acho muito importante a gente
ser quem é mesmo. Ah, fulano não acha que meu jeito é legal. Se você acha que seu jeito é legal, tá ótimo, né? Presta atenção se realmente você não tá sendo intransigente, né? Porque às vezes a gente Também acha não é que a gente passar tá... a mão na cabeça. Às vezes a gente acha que a gente tá abafando, mas a gente tá sendo grosseiro, a gente tá sendo... uma pessoa desagradável, mas se você viu que o seu jeito é bom para você e que isso não atrapalha, não interfere nas outras pessoas, pensa sobre isso, né? Vai olhando ali, porque essa busca, a gente fica assim, todo mundo, nossa, eu tenho que encontrar um propósito, eu tenho que encontrar a profissão feliz da minha vida. Eu passei por muitos trabalhos infelizes, vários. Para eu ter esse conforto de hoje, eu precisei de uma bagagem muito grande que estava lá nos trabalhos desconfortáveis, né? Então, antes da gente ter o conforto, a gente vai passar por pequenos desconfortos, né? Isso não pode ser desproporcional. E é aquilo que você tinha falado sobre o não, né? As pessoas não querem ouvir não, então se você tá falando não, você tá sendo grosso. Na verdade, você só tá impondo um limite. Exatamente. Saber ponderar. Acho que a gente foi encaminhando pro final, né? Que bacana. Ai, muito Que bom. jornada Que legal. ótimo papo. Sim, um papo muito massa. E que ajudou todos nós, né? Vai ajudar você aí que tá assistindo também. E é isso, Renata. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Muito inspiradora, muito enérgica, né? Muito, muito. Renata, e aí você falou das referências que às vezes é difícil de achar. Com certeza, quem está aí nos escutando, nos assistindo, vai querer saber mais sobre você. Deixa aí as suas redes sociais, os canais de contato. É só me seguir no @meorganizarenata. Lá eu falo muito sobre rotina, organização, hábito. Vou até começar um desafio de 21 dias para quem ainda não começou 2023 e já quer fazer aquela reviravolta, né? Nós vamos começar na segunda-feira. E lá no @meorganizarenata, vocês vão ter muito mais disso aqui que eu falei, desse jeitinho meu de falar. E eu tô muito feliz de ter participado, né? Eu sou mãe de um jovem e um futuro jovem aprendiz, então é gratificante poder falar com os pares do meu filho e de uma coisa que eu vivo ali também na realidade, porque tudo que eu falei aqui são coisas que eu experienciei, né? Busquei muitos livros, busquei nos estudos, mas muito aqui 80% que eu falei veio de experiência. Então, jovens, às vezes é difícil a gente escutar e acolher um conselho do outro, né? A gente prefere quebrar a cara, mas escutem com paciência, anotem essas coisas, voltem aqui quando precisarem. Toda vez que vocês perderem a mão da organização, lembra lá da meta, como que a gente vai fazer e grava isso no coração, porque isso vai adiantar. A organização, ela antecipa problemas. E quando a gente antecipa um problema, a gente não tem ele. Então, a gente se organizar, tira essa ideia de que rotina é chato, de que organização é chato, de que fazer as marmitas é careta. É tudo muito... vai contribuir muito para quando você for adulto e pensar nessas pequenas coisinhas, você vai falar, nossa, que bom que eu comecei aquele dia, que bom que eu dei esse sim pra mim e esse não pra esse tanto de coisa que tá me atrapalhando. Então, bora se organizar, né? É Me isso. organiza, Renata. Isso! Vamos lá, Já então. vamos entrar nesse desafio de 21 dias. Exato. Vocês dois podem, meus convidados. Tá, joia. Obrigada. Renata, muito obrigado pela presença, obrigada então. vocês. A gente vai ficando por aqui, né, Rubi? Vamos ficando. Tchau, tchau, pessoal. Até!